Pronto. Então, igual eu estava falando, é muito mais barato do que a gente imagina. Na verdade, é muito mais barato do que você comer uma dieta com origem de proteína animal, né? É só você ir pelo mais simples, que é o comum do brasileiro. Por exemplo, arroz e feijão, que é muito barato, é que você já vai comer arroz e feijão. Inclusive, o arroz e feijão, a junção dos dois dá uma proteína completa, né? Isso. Se a pessoa não tiver Verdade. condições, por exemplo, só ela comer arroz e feijão e vegetais já vai dar a proteína completa que ela precisa para Isso. poder pro corpo Já dela tem todos os funcionar. aminoácidos essenciais. Isso. E Exato. aí, então, comer arroz, feijão, aí vai lá e adiciona proteína de soja, aí vai lá e adiciona salada, que é o comum do brasileiro, igual eu falei. Você vai na horta aqui, cara, você pega três maços por R$ 10, aí, dependendo do lugar, de couve, alface, rúcula, né, tomate, é coisa barata que a gente encontra fácil, cebola, alho, tudo a gente encontra muito fácil aqui na cidade, aqui no Brasil, né? Então, dá para manter uma dieta assim de uma forma mais simples, não ficar enfeitando igual esse pessoal da mente enfeita e tal. Se você tiver recursos para poder fazer isso, por exemplo, beleza, mas se não tiver, dá para ir pelo simples também, mais barato, que você vai ter os mesmos benefícios aí, eu acredito. Ah, uma coisa que eu queria lembrar também, que eu uso bastante, Marcelo, eu uso Hum. muito pólen de abelha. Ah, Eu li, você me corrija se estiver errado, mas eu li que ele é o alimento mais rico que existe na Terra, né? Mais completo que existe, né? Tem todos os sim. aminoácidos, todas as vitaminas e minerais que tiver, tem no pólen. E aí Sim, eu sim. adiciono o pólen. Eu, todo dia de manhã eu como pego uma colher de sopa, né? E tomo junto. Tem que tomar. Legal. Só faltou falar, então, acho que com certeza vai ser uma dúvida dos ouvintes, é a B12, né? A gente não falou sobre a B12, B12. verdade. Você adiciona ela ou não? Cara, nunca usei B12. Ah, É, depois que eu parei de comer carne, eu nunca fiz assim, nunca tive a necessidade não, até hoje, né? Sei lá, é, eu, pelos exames que eu te mandei e tal, não tava precisando, não, em déficit e tal. Qual que é o alimento que vegetal aqui da B12 que tem? Eu não olha, lembro qual. o tempê tem B12, que é a, você Mas eu não lembra do consigo tempê? encontrar aqui, eu lembro, É. tempê, mas eu não consigo encontrar. E as Tofu? algas, acho que tem algas que tem B12, mas Isso, é algo assim. difícil encontrar. Não, eu não fui atrás de B12, não, e nem, tipo assim, dos últimos exames que eu fiz, não tava com problema, não. Acima de 300, né, tá bom. Eu costumo falar que para acima de 300 a B12 tá bom, não precisa ser mais do que isso. E, Aham. e eu falo uma coisa também para as pessoas, elas não acreditam em mim, que é justamente, é, assim, eu falo assim, não precisa ficar tomando B12, as pessoas não acreditam. Mas é justamente assim, se você pega e lava um alface, né, você tem terra ali, né? Um alface, vamos pegar um alface orgânico, né, sem agrotóxicos, né, Uhum. por exemplo. Você vai lavar o alface, você não vai lavar com água e sabão, né? Você vai É só só lavar água. com água. É. E ali vai restar um monte de bactérias, obviamente. Essas bactérias que estavam da terra, elas produzem B12 dentro do nosso intestino. Então, praticamente, a gente tem uma flora intestinal, para quem é vegano e que come orgânico, né? Porque tem que ser orgânico, porque os agrotóxicos eles acabam matando muitos micro-organismos que seriam importantes até, né? Para a nossa microbiota, né? Como essas bactérias produtoras de B12, por exemplo. Então eu falo, olha, é só lavar uma alface e comer uma terrinha que está tudo bem, porque É. essas bactérias vão produzir B12 dentro do nosso corpo, dentro do nosso Uhum. intestino. E olha, eu já estou há 8 anos vegano e eu não tomo B12 todo dia, eu não tomo B12. De vez em quando minha esposa chega para mim e fala assim, você precisa tomar B12, precisa tomar. Eu não preciso tomar Uhum. B12, eu falo para ela.
Aham. Então, mas é assim, é difícil acreditar, mas a gente tem que ter, a gente é capaz de produzir, né? Desde que você tenha uma alimentação sem agrotóxicos, né? É, E o máximo possível natural para que não tenha problemas de matar essas bactérias que são boas, né? é. Dentro do nosso intestino. A gente forma uma microbiota capaz de produzir B12. Uhum. Eu não sei te falar se tudo que eu como é orgânico, não, porque às vezes eu compro New York, às vezes eles usam algum agrotóxico, alguma coisa, né? Então, tipo, dificilmente eu vou conseguir É, alguma coisa orgânica que eu planto no meu quintal, mesmo porque eu não tenho nem quintal aqui onde eu tô morando. Mas eu quero, eu queria mesmo assim, ter, assim, sabe, 100% orgânico, mas é bem difícil, né? Aqui é onde a gente difícil. é bem difícil. Mas, assim, eu inclusive, eu acho que vou até suplementar B12. Você falou aí, eu lembrei, eu vou até na farmácia B12 lá e tomar. Mas, assim, no geral, desde 2019 para cá, eu nunca tomei B12, não. Na verdade, a gente tem uma reserva boa. O fígado ele é capaz de reservar B12. Uhum, E existe uma produção também, mas não é muito alta. O fígado também é capaz de sintetizar B12, mas não é muito alta. uhum, É só uma questão de, assim, ficar olhando nos exames, né? uhum, Ver se está tudo em ordem. E se tiver que suplementar, suplementa. Não é uma questão, uau, precisa tomar todo dia. Não, não é isso. Eu sempre falo, não seja tão, né? Para as pessoas não seja tão assim, neurótico, né? Que a pessoa começa, agora eu vou ser vegano e eu não vou mais ter B12. Não, não é isso. Nosso fígado armazena uma boa quantidade, tem uma capacidade de sintetizar também. As bactérias do intestino têm uma capacidade de sintetizar, né? Porque a gente come bactérias, a gente não come tudo 100% limpo, né? E essas bactérias ficam lá no intestino, como eu falei, elas são capazes de fazer B12. Tanto é que o tempê que eu falei, o tempê da soja, são as bactérias que produzem a B12. ah, E, entendi. porque a soja fermentada, né? Esse é o tempê. E essas bactérias produzem a B12 e fica no tempê. E o tofu, ele também tem B12? O tofu não tem, olha, as análises não mostram que tem B12 no tofu. Entendi, Provavelmente são outros tipos de bactérias que fazem a fermentação do tofu, não são as mesmas. entendi. É, é isso, Ah, uma coisa que eu queria falar infelizmente. também é o seguinte, quando eu não sei se você pensa assim também, né? Mas eu não quero convencer ninguém a nada e a querer tomar atitude nem mudar de nada. Tem muita pessoa que do meu dia a dia assim, do meu trabalho, que chega, nossa, então, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo parar de comer carne e tal. Eu falei assim, mas não precisa parar de comer carne, cara. Você pode comer carne e continuar tendo uma saúde boa, ter uma alimentação equilibrada, comer bastante folhas e etc. E você pode viver sua vida normal. Eu não tô falando isso para você te convencer. Tipo, eu não como carne por opção minha. Porque eu quis parar. Eu tenho tem toda uma parte, vamos dizer assim, toda uma parte espiritual por trás disso aí da minha decisão, tem toda uma parte científica por trás da minha decisão, né? Eu fiz isso por ciência, porque eu quero testar, eu quero ver até onde meu corpo vai, né? E eu Sim, percebo que eu consigo ir sempre além sem comer carne. Se eu tivesse comendo carne, então eu teria parado já, eu estaria ficar doente ou alguma coisa desse tipo, né? Então eu não quero te convencer a nada, eu não quero convencer ninguém a nada, né? Inclusive, tem como, eu sei que tem como a pessoa ter uma alimentação saudável, comendo proteína vinda de animais. Só que quando você não come a proteína animal, é muito mais legal, é uhum, muito mais prazeroso fazer as coisas, vamos dizer assim. Entendeu? É muito sim, mais. Você tem que pensar muito mais, você tem que refletir muito mais sobre as coisas, porque você sai fora do senso comum, né? Que é comer arroz, feijão e bife. Pô, arroz, é, feijão e o que eu vou comer agora? Né? é, Se eu não estou comendo carne. Aí você vai pensar mais. Eu acho que a nossa capacidade cognitiva ela melhora muito quando você para de comer carne. Sua capacidade de pensar de uma outra forma, ela aumenta. Porque você, querendo ou não, você vai passar a pensar de outra forma.
pô, e agora? Eu comi isso, o que que eu tenho que fazer? Aí você começa a perceber que é o que aconteceu comigo, que é o seguinte, também tem como. Inclusive tem como de uma forma muito melhor. Uhum. Então, eu deixei de ser um cara cético, que lá atrás eu era, tipo, cético, de falar assim, não, mano, se eu não comer carne, para mim não é comida. Se eu almoçar e não tiver um bife para me comer, pô, não é o meu almoço. Se eu, entendeu? Se eu comer, não tiver uma carne, e aí hoje eu penso completamente diferente. Aí eu olho para trás e falo, nossa, como que eu tava sendo um cara ignorante, cara? Não é assim que funciona a coisa, eu era muito mais ignorante. Então, hoje em dia eu penso que tudo mesmo tem um outro lado da moeda. E às vezes não é um lado só, não, né? Dois não, tem três, quatro, cinco lados da mesma moeda. Então, a gente tem que parar, olhar, refletir e falar assim, pô, peraí, isso aqui não é assim. Pode ser que seja assim, pode ser que seja assim, pode ser que seja de outra forma. Então, sempre tem uma outra, Uhum. tem um outro lado para a gente pensar. Esse pensamento que eu tenho hoje foi porque eu parei de comer carne. E hoje eu penso, falo assim, pô, cara, não tem uma forma diferente de fazer isso. Sempre vai ter uma forma diferente de fazer a mesma coisa para chegar ao mesmo fim. E a alimentação Uhum. sem comer proteína animal é isso. Você vai chegar no mesmo fim, só que de uma forma completamente diferente, uma forma mais limpa, uma forma mais tranquila, uma forma mais alegre, mais feliz e etc. Olha só, tem muita coisa para refletir sobre tudo isso que você falou. A questão, hoje em dia, por exemplo, do fato da gente estar avançando com a ciência e estar percebendo os malefícios da carne, né? A gente não está só, vamos, assim, vamos por outro lado, né? Deixando de falar um pouco de proteína, se você começar a trazer todas as outras substâncias que tem na carne, né, e todas as substâncias tóxicas que são colocadas na carne, hormônios, antibióticos, a ração que o animal come, o estresse que ele passa, que gera adrenalina, e gera um monte de substâncias né, substâncias inflamatórias que ficam na carne, e citocinas e tudo isso, né? O leite também tem muita substância tóxica e tal. E além disso, tem o quê? Tem a gordura desses alimentos, a gordura que deixa o sangue mais viscoso, cheio de colesterol. E o alimento vegetal não tem colesterol, né? Então, todas as coisas você vê que fluem hoje em dia para a saúde se você deixa de comer esses alimentos. Então, a questão que está na cabeça das pessoas e que você colocou muito bem é que você reflete, você começa a refletir. E não é que não tem mais alternativa, tem que comer arroz, feijão e bife. Não, a gente é obrigado a refletir agora que, que tem alternativa, né? Que não tem, não é assim, não. Eu estou fadado a ficar doente porque eu não vou deixar de comer carne. Não tem outra alternativa, não existe mais. Não, existe alternativa e barata, como você falou, saudável, né? E capaz de fazer tudo o que você faz, né? Todas essas atividades físicas de alta performance, e você é capaz de ser alegre, ser feliz, ou seja, a gente está provando, né, que você não precisa mais, né, ter aquele pensamento de não dá para fazer, dá para fazer. Então, eu posso deixar de ter hipertensão, eu posso deixar de ter diabetes, eu posso deixar de ter doenças coronárias, cardíacas e doenças do trato digestivo, né, como gastrite, tudo isso também, né? Eu posso deixar de ter essas doenças, eu posso deixar de ter câncer agora, né? Porque a gente sabe 100%, isso já está mais do que provado, que carne vermelha causa câncer, é indutora de células malignas. Então, a gente pode optar, a gente tem, né, essa opção agora. Então, isso é muito importante. E tem que ser refletido, tem que refletir, né? As pessoas têm que refletir para tudo isso, né? Isso é muito importante. Maravilha. Realmente, é isso aí. É exatamente isso. Obrigado. Sem acrescentar e tirar nada. Valeu. Bom, então, muito obrigado, Vitor. Você tem mais alguma coisa para dizer ou a gente pode... Cara, deixa eu pensar mais um pouquinho aqui. Eu acho que
Sempre tem alguma coisa a mais para dizer, só que agora que você perguntou, fugiu tudo da minha cabeça. Não, que às vezes você anotou alguma coisa, né, que você queria comentar. Não, o que eu tinha notado eu já falei tudo já. Ah, ótimo. Mas eu vou ir refletindo sobre essa conversa e vai aparecer muito mais coisa para a gente conversar assim, eu tenho certeza. Maravilha, E aí, mas aí a gente vai trocando ideia, a gente vai se alinhando. maravilha. Bom, se precisar, a gente faz outro vídeo. Fechou, fechou. Com Obrigado, viu, certeza. pela oportunidade, pelo convite. Obrigado você por ter participado e aceitado. Valeu. Valeu, Então Marcelo, um tá. abraço. Obrigado. Obrigado. Abraços. Até mais. Abraço. Até.